Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um vídeo nesse canal do YouTube. O tema de hoje é um tema muito importante e eu vou te contar agora por que eu decidi escolher, por que eu escolhi esse tema para o vídeo de hoje. Na semana anterior, sem ser semana passada, mas na retrasada, eu fiz uma enquete no meu Instagram sobre os temas que vocês sempre votam aqui, vocês sabem que toda semana vocês escolhem um tema. E o tema que votou foi como encontrar o meu propósito, que foi o vídeo da semana passada. Mas aquela votação foi extremamente acirrada, muitas pessoas votaram, eu percebi que as pessoas queriam que os dois temas fossem tratados. Então por isso eu decidi que nessa semana eu vou falar sobre esse segundo tema, que é como lidar com mudanças, porque ele também é muito importante e eu tenho certeza que você já teve essa dificuldade ou tem na sua vida, tá bom? Então fica comigo que eu vou te explicar direitinho como lidar com essas mudanças. Vou te pedir para você deixar logo aqui o seu joinha, sua curtida, seu comentário, seu carinho para mim aqui nesse vídeo, tá? Que vai ser muito importante, eu adoro. E claro, também compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa saber um pouco mais sobre isso e quem precisa escutar essa mensagem, tá bom? Vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que o nosso cérebro resiste tanto às mudanças. Eu tenho certeza que você já percebeu que quando você é colocado em uma nova situação, isso te traz vários sentimentos, como angústia, ansiedade, medo e vários outros sentimentos também. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele gosta daquilo que ele já conhece. Então, por exemplo, quando você vai escolher dois caminhos na sua vida, seja ele por qualquer situação que você imagine, a situação que o seu cérebro já conhece, ele tende a escolher. E a situação que ele não conhece, ele tende a sentir medo, sentir resistência. Exemplo para vocês entenderem melhor. Quando você vai para uma festa, nessa festa não tem ninguém que você conhece. Você está indo só com uma pessoa que você conhece. A tendência é que você fique muito próximo dessa uma pessoa que já conhece e não interaja tanto com as outras pessoas. Isso não quer dizer que você não vai interagir, você vai interagir, mas não no primeiro momento. O seu cérebro ele tem uma pequena resistência para aquele lugar novo, com muitas pessoas novas e pessoas diferentes. Dificilmente você vai chegar nesse ambiente já falando, e aí, gente, a festa vai ser ótima e tal, já conversando com todo mundo. Isso demanda um tempinho, até que o seu cérebro conheça o caminho, conheça um pouco mais o ambiente, se familiarize mesmo, tá? Agora, se você vai para uma festa, para um churrasco com muitos amigos seus, ou uma festa mesmo, com muitos amigos seus, com pessoas que você já conhece, ou mesmo com a sua família, que são pessoas já próximas de você, o seu comportamento é totalmente diferente, porque o seu cérebro já está acostumado com aquelas pessoas e ele já tem uma determinada previsibilidade do que vai acontecer e de quais comportamentos você pode ter naquele ambiente que vão ser reforçados ou quais comportamentos não vão ser reforçados ou podem até ser punidos, tá? Então, isso é uma característica natural do cérebro humano, essa resistência à mudança, tá? E isso acontece por conta dessa familiaridade, dessa necessidade que o cérebro tem de percorrer um caminho que ele já conhece, tá? E o que acontece? Uma reação comum para a mudança, né, para a necessidade de mudança é o medo. E o medo, ele vem através, né, ele vem para nos proteger. Então, ele é uma forma de proteção do ser humano. Porque, por exemplo, se um indivíduo tem medo de uma determinada situação, significa dizer que aquela situação pode trazer perigo ou pode trazer um risco para aquela pessoa em um determinado nível, certo? Existem perigos maiores do que outros, lógico. Mas o nosso cérebro, muitas vezes, ele não entende o nível desse perigo, ele só define como perigo. E aí, por isso, você fica com medo e fica ansioso, naturalmente, porque você não conhece o que vai vir. E o medo existe, o medo do que vai acontecer, o medo de que forma as pessoas vão encarar, o medo de várias outras coisas que, dependendo, obviamente, da situação, vai ser maior ou menor. E também dependendo da pessoa, tá? Beleza, então uma vez que eu entendo que o medo é proteção
e que o meu cérebro naturalmente já escolhe os caminhos conhecidos, o que eu preciso fazer para lidar com essas mudanças, Ana? Gente, seguinte, as mudanças, elas fazem parte da vida. O primeiro passo é você aceitar isso. Todo santo dia nós mudamos um pouco. É claro que nós não percebemos essa mudança de uma forma muito radical, mas nós mudamos o tempo todo. A prova disso é que quando você passa anos sem ver uma pessoa, essa pessoa ela já é completamente diferente do que da última vez que você a viu. E isso é uma coisa normal, tá? É natural que as pessoas mudem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Quanto a própria personalidade muitas vezes vai mudando, se moldando ao longo do tempo. Essa mudança, ela é devagar, lógico, talvez por isso você não perceba, porque a sua mudança, ela é dia a dia, e você convive consigo mesmo todos os dias, então você não percebe mudanças muito radicais. Mas quando a gente fala de mudanças de caminho, mudanças de carreira, mudanças de profissão, mudanças de emprego, essa resistência, aliás, essa mudança, ela é muito mais ríspida, ela é muito mais do nada, e isso gera uma resistência ainda maior, tá? O que você precisa fazer é entender que as mudanças fazem parte de um processo de crescimento e não de um processo de sofrimento, um processo de realmente se definhar. Pelo contrário, a mudança ela existe para melhorar algo em você, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto na hora de decidir em relação a uma mudança e na hora de lidar com essa mudança de uma forma saudável é você colocar os prós e os contras dessa mudança na sua vida. Isso porque eu te afirmo com muita certeza que toda e qualquer mudança tem um ponto positivo e tem um ponto negativo. Você é responsável por elencar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, tá? Para que você vai fazer isso? Para você conseguir visualizar essa mudança como um todo. Porque quando a gente fica só na nossa cabeça com medo da mudança, a gente tem uma tendência muito maior de ter pensamentos mais catastróficos. Pensamentos do tipo, eu não quero que isso aconteça. Eu tenho medo de ir para outro emprego. E se eu não ganhar dinheiro nessa profissão? E se eu não for reconhecido no que eu faço? E vários outros pensamentos que são catastróficos e que são potencialmente negativos e que vão te levar a uma paralisação, a uma ansiedade. E isso não é o que a gente quer. Não é a forma saudável de lidar com essa mudança, tá? A forma saudável é você focar nos pontos positivos daquela mudança e, principalmente, se aquela mudança tiver um aspecto, um determinado item, né, como ponto positivo, que diz o seguinte: isso vai fazer bem pra mim no futuro, ou isso tem a ver comigo, essa profissão tem mais a ver comigo, esse caminho tem mais a ver com o meu propósito. Se isso está dentro dos pontos positivos da sua mudança, naturalmente vai ser mais fácil que você aceite essa mudança, tá? Então, pensem bem, façam bem elenquem bem esses pontos positivos e pontos negativos, que eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar melhor a importância dessa mudança. E não só isso, foque no positivo, tá? Claro que o negativo vai pesar, mas você precisa focar no positivo. E um último ponto importante é que você adote uma postura de realização. Então, quando a gente é desafiado em uma determinada mudança, naturalmente a gente tem, como eu falei, o medo. E esse medo ele pode te levar a dois caminhos. O primeiro, de te estimular para fazer e fazer dar certo, ou o segundo, que vai te estimular a se paralisar, a ficar parado, a não fazer, certo? A ter o pensamento negativo e acreditar nele, e não só acreditar nele, mas fazer realmente ele acontecer. Então, por exemplo, uma vez que você decide mudar de emprego, ou mudar de cidade, ou mudar algo na sua carreira, você precisa elencar os pontos positivos e negativos, como eu falei, e também realmente comprar essa ideia. Se você realmente vai mudar de cidade, se você realmente vai mudar de emprego, então você precisa abraçar essa mudança. E não simplesmente, eu vou porque é o jeito, eu vou porque eu tenho que ir, eu vou, mas meu coração tá lá não sei aonde. Não adianta. Se você fizer isso, você vai sofrer. Acredite. Abracem as mudanças que a vida coloca para vocês e que vocês escolhem. Porque tudo, como eu já falei pra vocês e sempre falo lá no Instagram,
Tudo na vida é uma questão de escolha. Até quando a gente não escolhe, a gente escolhe, tá bom? E rapidinho, se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, me conta aqui nos comentários e deixa o seu joinha pra me ajudar, tá bom? Além disso, tô deixando aqui na descrição do vídeo todos os links das minhas redes sociais, que é onde eu sempre interajo com vocês de uma forma mais próxima, tá bom? Um beijo, gente, até segunda!